Papel fere pedra. Audiolivres. Soldados da Borracha, escrito por Drauzio Varela e publicado no livro O Sentido das Águas, Histórias do Rio Negro. Companhia das Letras. Os soldados da borracha viveram uma das tragédias épicas menos conhecidas da história brasileira. Seu Bonifácio contou que o pai, nascido e criado no interior do Ceará, estava voltando da roça um dia, acompanhado da irmã mais nova por uma estradinha, quando foi interceptado por um caminhão do exército com vários civis na carroceria. Da cabine desceram 2 soldados que lhe perguntaram a idade. Quando falou que tinha 19 anos, mandaram que se juntasse aos outros na carroceria do caminhão. Estava convocado compulsoriamente para servir a pátria como soldado da borracha na Amazônia. Meu pai pediu para ir ao menos se despedir da minha avó. Os soldados riram, disseram que ele já era homem, que no exército não tinha esse negócio de mamãe. Meu pai nunca mais viu ela nem ninguém da família. O primeiro ciclo da borracha ocorreu entre meados do século XIX e o ano de 1920. Por 70 anos, a Amazônia foi responsável por 95% da produção mundial de borracha e por cerca de 20% das exportações brasileiras. A riqueza gerada por essa atividade, no entanto, ficou concentrada nas mãos dos seringalistas conhecidos como coronéis de barranco, que exploravam dezenas de milhares de seringueiros pelo sistema de escravidão por dívida, mencionado em diversos trechos deste livro. Os ingleses, por sua vez, estavam apreensivos com a dependência que haviam criado das importações brasileiras para obterem a borracha necessária à fabricação de pneus na nascente indústria automobilística, que ganhava importância crucial nos Estados Unidos e Europa. Com o objetivo de acabar com a dependência, os ingleses fizeram várias tentativas de levar sementes de seringueiras para o Kew Gardens, o Jardim Botânico Real de Londres, mas o material não sobrevivia à penosa travessia do Atlântico. Surgiu então o mal afamado aventureiro inglês Henry Wickham, botânico que coletou 70.000 sementes de seringueira na região do rio Tapajós, carga de mais de 1 tonelada que ele conseguiu embarcar no navio SS Amazonas, que se achava no porto de Manaus, de partida para Liverpool. Estranhamente, os fiscais alfandegários deixaram passar o contrabando. Os botânicos da Inglaterra levariam cerca de 30 anos para aclimatar as mudas e semeá-las nas colônias do Sudeste Asiático. Lá, a produção de látex começou em 1900 com 4 toneladas, quantidade insignificante se comparada com as 27.000 toneladas produzidas na Amazônia brasileira. Mas, enquanto nosso seringueiro precisava ir atrás das árvores espalhadas pela floresta, nas plantações asiáticas planejadas de forma racional, a coleta do látex era mais produtiva e os custos mais baixos. Em 1913, a produção asiática já superava a brasileira. Em 1920, o fim do ciclo da borracha na Amazônia causaria uma grave crise econômica no país e desempregaria milhares de homens. Pela façanha, o contrabandista Henry Wickham recebeu um prêmio de 700 libras esterlinas e o título de Sir, outorgado pela Rainha Vitória. A invasão da Malásia pelos japoneses durante a Segunda Guerra Mundial subverteu essa ordem.
Como os Estados Unidos não possuíam reservas de borracha, ficaram na dependência do Brasil, único produtor em condições de suprir a demanda para o esforço de guerra. O caminho encontrado foi celebrar o Acordo de Washington com o governo de Getúlio Vargas, segundo o qual os brasileiros se comprometiam a vender exclusivamente para os americanos produtos estratégicos como alumínio, cobre, café e, sobretudo, borracha. Em troca, receberiam equipamentos para as Forças Armadas, garantia de preços mínimos, gerenciamento e recursos para a extração do látex e obras de infraestrutura durante os 5 anos de duração do contrato. Os americanos teriam o direito de construir uma base militar no Brasil e o país obteria financiamento para a usina siderúrgica de Volta Redonda. O acordo, entretanto, esbarrou no abandono reinante dos seringais e na escassez de mão de obra. Calcula-se que o número de seringueiros em atividade nos estados da Amazônia não chegava a 20 mil, ao passo que seriam necessários pelo menos 70 mil. O governo federal criou, então, o Serviço Especial de Mobilização de Trabalhadores para a Amazônia, SEMTA, financiado pela companhia americana Rubber Development Corporation. Com sede em Fortaleza, a função do SEMTA era, abre aspas, alistar, transportar, hospedar, vestir, alimentar, amparar, tratar e defender por todos os meios o homem que se entregar aos seus serviços a fim de prepará-lo para o trabalho, sadio, forte, produtivo. Fecha aspas. Para tornar o recrutamento compulsório mais aceitável, o SEMTA contratou o pintor e desenhista suíço Jean-Pierre Chablos, que nem conhecia a Amazônia. Os cartazes que ele criou mostravam paisagens idílicas com árvores, rios, palmeiras, o mapa do Brasil com soldados armados em posição de combate e dizeres ufanistas. Cada soldado em seu lugar. Brasil para a vitória. Rumo à Amazônia, terra da fartura. Vida nova na Amazônia. Assolados pelas secas periódicas no Nordeste que deixavam a população na miséria, muitos se iludiram com as campanhas publicitárias que prometiam salários altos, aposentadorias como militares, 60% do valor das vendas do látex, apoio logístico, moradia, retorno para a terra natal 5 anos depois, no término do contrato, e com o apelo ao patriotismo no combate aos inimigos da pátria. A eles era oferecida a opção de ou lutar na guerra na Europa ou servir como soldado da borracha. Os que não se apresentavam como voluntários eram caçados por todos os cantos, como aconteceu com o pai de seu Bonifácio. Levados dos interiores dos estados nordestinos para Fortaleza, os futuros soldados vinham predominantemente do Ceará, devastado pela Grande Seca de 1942. Deixavam mulher, filhos, pais e mães desamparados. Em Fortaleza, eram embarcados em navios que os transportavam para Manaus e Belém do Pará, portos a partir dos quais seriam distribuídos pelos estados amazônicos. Seu João, que conheci na periferia de Santa Isabel do Rio Negro, contou que sua avó, no interior do Ceará, ao ver o filho sendo levado, agarrou-se a ele na escada do navio. Sou viúva, ele é meu único filho, vou junto. Se levarem ele sem mim, eu me mato agora. Melhor morrer de uma vez do que um pouco por dia. Puxou uma faca pontuda escondida na cintura para dar força às palavras. O comandante ficou com pena e deixou minha avó embarcar com meu pai. Ficaram os dois juntos na floresta até a morte dela.
Calcula-se que cerca de 60 mil jovens tenham sido forçados a abandonar suas famílias entre 1943 e 1945. Por meio do acordo com os Estados Unidos, Getúlio Vargas acreditava resolver 3 problemas: voltar a produzir borracha, preencher o vazio demográfico nos estados do norte e reduzir o impacto da fome provocada pelas secas nordestinas. Em contrapartida, os americanos receberiam borracha e outros materiais, além de ganharem acesso à Amazônia, região que consideravam de interesse estratégico. Ao chegar ao destino final, cada homem recebia um kit básico com calça de mescla azul, camisa de morim branco, chapéu de palha, par de alpargatas, caneca de Flandres, prato fundo, talher, rede para dormir, um maço de cigarros e um saco de estopa. Entregues na beira dos rios aos coronéis de barranco, que se diziam proprietários dos seringais, os soldados da borracha assinavam contratos fraudulentos que os obrigavam a comprar dos coronéis gêneros de primeira necessidade, a espingarda, as ferramentas e tudo o que fosse necessário para a alimentação, uma vez que eram proibidos de plantar roças. A partir dali, o Estado brasileiro lavava as mãos. As promessas de moradia, assistência técnica e aposentadoria como sargentos do Exército foram esquecidas. Repetia-se um modelo e a estrutura socioeconômica vinda do passado e que se mantém até hoje nas áreas mais remotas. Salários ínfimos, preços extorsivos, semi-escravidão. Endividados com os patrões, os homens não conseguiam sair dos seringais. Os que ousavam fugir eram perseguidos e capturados pelos capitães do mato, ou então assassinados, para que os corpos atirados ao rio servissem de exemplo. Aquela gente não estava adaptada à vida em florestas tropicais, infestadas por insetos transmissores de febres desconhecidas, animais ferozes, cobras e outros perigos. A febre amarela e a malária, que na época provocavam mais de uma morte por dia em Manaus, fizeram inúmeras vítimas. O beriberi, deficiência de tiamina, vitamina do complexo B, resultante de uma dieta baseada em alimentos enlatados e carboidratos, agravada pelo consumo excessivo de álcool, causava cardiopatias, a principal causa de morte súbita daqueles jovens. Seu Armando, paraibano que foi designado para uma área no Igarapé, a 2 horas de viagem de Barcelos, descreve como era o café da manhã. Ali na nossa colocação, todo mundo acordava no escuro. O café da manhã da maioria era um copo desses de risquinho, cheio de cachaça, e mais nada. Íamos para o seringal com energia para trabalhar até a hora do almoço. Doenças, ataques de onças, jacarés, picadas de cobras e escaramuças com povos indígenas que reagiam à chegada dos estranhos explicam os altos índices de mortalidade dos seringueiros. O Sindicato dos Soldados da Borracha do Acre calcula que 35 mil trabalhadores perderam a vida nas matas. A título de comparação, dos 25 mil soldados brasileiros enviados para os campos de batalha italianos na Segunda Guerra Mundial, 2.700 foram feridos e 467 morreram. Quando terminou a guerra, aqueles que o governo brasileiro considerara defensores heróicos dos ideais da pátria foram abandonados nas florestas da Amazônia. A promessa de que seriam trazidos de volta era outra mentira. Dos 60 mil soldados da borracha que chegaram à região, apenas 6 mil conseguiram retornar para suas famílias, ainda assim por conta própria.
Os que sobreviveram precisaram se adaptar à vida ribeirinha e, com seus descendentes, fizeram a ocupação desordenada da região norte. Hoje estão integrados à demografia local, embora os mais velhos não tenham se esquecido das raízes nordestinas. Aos 65 anos, seu Siqueira, que vivia com a família numa casinha à beira de um igarapé às margens do rio Cuieiras, dizia: "A melhor farinha do Brasil é a da minha terra, o Ceará." Filho de um soldado da borracha cearense, seu Siqueira nasceu e sempre morou à beira do Cuieiras. Em 1945, com a queda de Getúlio Vargas, o novo governo considerou não ter a obrigação de saldar os compromissos assumidos com os soldados da borracha. Apenas em 1988, os sobreviventes que conseguiram provar ter feito parte desse contingente passaram a receber uma pensão vitalícia de 2 salários mínimos. Papel fere pedra. Audiolivres.